No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, vai nos narrar a história de um rei de Judá chamado Uzias, rei Uzias, contemporâneo aí da época do profeta Zacarias, Isaías. E o rei Uzias, no começo do seu reinado, ele teve muito êxito, fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez coisas boas. O Senhor se agradou dele, da sua conduta, deu vitória para ele sobre os inimigos em redor, Deus deu prosperidade, deu fama, muita riqueza. E Uzias chegou a um patamar muito alto, Só que Uzias deixou um certo sentimento ruim invadir o coração dele, um sentimento que Deus não se agrada, que Deus abomina. Ele deixou entrar sobre o coração dele o orgulho, a soberba. Ele estava tão alto, ele estava tão grandioso, ele estava tão rico, ele estava tão famoso, tão abençoado, que ele deixou que o orgulho, a soberba, subisse ao seu coração. E nós entendemos e compreendemos pela palavra que Deus, ele não se agrada da soberba. Ele abate os soberbos e exalta os humildes. Uzias então foi ao templo para poder oferecer incenso ao Senhor, acender incenso. Trabalho esse que ele não poderia fazer. Apenas os sacerdotes da linhagem de Levi. E ele foi, acendeu, fez, os sacerdotes viram, foram e o repreenderam. Falou: olha, Uzias, olha, rei, você não poderia fazer isso. Esse serviço só é destinado aos sacerdotes da linhagem de Levi, da tribo de Levi, que foram designados para esse tipo de trabalho. E ele, muito orgulhoso, muito soberbo, não gostou de ser repreendido, não aceitou a repreensão, não se arrependeu. E naquele mesmo instante, Deus enviou uma lepra e castigou esse rei com uma lepra na testa. Ele ficou afastado do convívio social porque se tornou impuro, perdeu o seu reinado e morreu com esta lepra. Não era para ser assim, mas infelizmente o orgulho, ele faz com que as pessoas percam as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Como está o teu coração? Humilde ou orgulhoso?